Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo? Boa noite a todos. Eu vou perguntar pro pessoal que está assistindo lá no canal se está ouvindo direitinho, se tem alguma interferência no barulho. Boa noite, Sérgio, Jorge, Marta, boa noite. Pessoal lá do chat do YouTube também. Boa noite, pessoal que está aqui. Em seguida, a gente vai iniciar. Estou esperando também entrar a professora Paola, passando assim as orientações iniciais. Lembrando que vocês podem fazer perguntas tanto pelo chat lá no YouTube, quanto aqui no chat. Boa noite, tudo bem? Olá, Marco, tudo bem? Que bom que você se apresentou. Olá, Renato, tudo bem? Boa noite. Olá, olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Então tá. Olá. Então, que bom que você se apresentou, Marco. Dizer assim que a gente estava um pouquinho nervoso aqui com o tema de hoje, porque embora eu esteja acostumada com as nossas aulas abertas, não é? A gente já tem é o terceiro ano em que a gente promove aulas e a gente abre elas assim para que a comunidade, enfim, quem puder consiga acompanhar. Esse tema aparentemente despertou, assim como a gente já previa, um pouco de ódio. E aí a gente ficou um pouco nervoso, assim, de que acontecesse alguma coisa. Então estamos um pouco mais atentos. Então tá, pessoal. Gabi, muito obrigada por me ajudar também. A Gabriela tá aqui. Gabriela, que é minha amiga há uns 20 anos, né? E tá aqui ajudando. Isso aí, muito obrigada, galera. Então tá, boa noite, pessoal, que também tá lá no canal no YouTube. Boa noite. Eu sou a professora Stephanie. Para quem não me conhece, sou professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Eu sou egressa também da Universidade Estadual, assim como a Gabi. E boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vou esperar uns minutinhos, Renato, e aí a gente já começa, porque eles vão começar a acessar agora e aí a gente não repete. Mas dá para ficar tranquilo. Não chegou o link para ficar na tela, tá dizendo o Sérgio. Tudo bem, Sérgio, que tá Boa lá no noite a todos. YouTube. Boa Eu, noite. eu inseri todo mundo que faz a inscrição, a gente envia um link convite para participar aqui, tá? Aí chegou a Paola também. Oi, Paola, tudo bem? A Paola é professora também aqui de Porto Oi, boa Alegre. noite. Isso, eu e ela coordenamos aqui a ação de extensão. Então estava aguardando a Paola também. Boa noite, queridos. Oi, Tudo boa bem? noite. A gente vai esperar alguns minutinhos para boa noite, Hans, tudo bem? Para iniciar. Muito obrigada pela presença do Renato, muito obrigada a todos os alunos aqui presentes. A gente tem aluno, professor, técnico, também lá no YouTube. Boa noite, pessoal. Oi, Cláudia, tudo bem? Boa noite. Então, eu sou a professora Stephanie, o palestrante é gremista, ó. Verdade. Pois é. Pois é, viu que bom, não é, Hans? Hans também é meu aluno. Então, boa noite a todos. Eu sou a professora Stephanie. Eu e a professora Paola coordenamos a ação de extensão, aulas abertas. É uma ação que está no terceiro ano, não é? Ela iniciou na pandemia com uma forma assim de a gente abrir algumas aulas e passar alguns temas que a gente achava interessante para todos os alunos da universidade e também para, enfim, para quem quiser entender de algum assunto. Essa é a ideia assim do Aulas Abertas. E esse ano, dentre os temas assim que a gente selecionou, a gente achou super importante falar sobre neofascismo também. E aí, como eu acompanho lá o Renato, porque a Gabriela, que é muito minha amiga, posta lá as coisas e aí eu acompanho o que ele fala, eu disse, eu acho que eu vou chamar ele porque pode ser bem interessante ele falar com os alunos. E aí ele, sendo muito gentil, assim, aceitou, porque sei que é, né, um tema complexo e para conversar com as pessoas também. Boa noite, pessoal que está no YouTube. A gente transmite ao vivo no YouTube para ficar gravado, na verdade. E também aqui. Boa noite, Renato. Muito obrigada pela pela tua presença e pela participação no dia de hoje. Lembrar a todos que vocês podem fazer perguntas aqui no chat, tá? E eu acho que não há nenhum problema também de levantar a mão, abrir o microfone e perguntar se for o caso, viu? Fiquem bem à vontade. Como sempre são as nossas aulas, elas podem ser uma conversa, tá bem?
É isso, então, professora Paola, se você quiser também fazer a apresentação e passar para o nosso palestrante, fique à vontade. Então tá, obrigada Stephanie, obrigada a todos que estamos aqui prestigiando, né, nossas aulas abertas. Hoje é nossa última palestra, nossa última aula deste semestre, fechando com fecho de ouro, né? Renato, prazer te conhecer, muito obrigada por estar aqui conosco, não, trazendo o teu conhecimento sobre um assunto que é um tanto delicado, né, e que a gente precisa conhecer mais, né? Então, muito obrigada aqui, e que bom, estamos em 37 pessoas, estou feliz porque eu estava falando com a Stephanie, estamos no meio de um feriadão, será que vamos ter pessoas? Gente, mas olha só, tá vindo gente, estou bem feliz. Muito obrigada, então, pessoal, aí por prestigiar nós, Renato, Stephanie. E, Renato, te deixo a palavra para começar a nossa aula. Na verdade, até assim, a gente tem mais gente no YouTube hoje, Paola, do que no geral. Então, lá também já tem uns 25 assistindo, o que é raro até. Eu acho que é justamente porque eles estão em trânsito. Eu vou pedir até para o Renato, porque eu vi ali que ele passou a biografia, mas como a gente está falando com os alunos, se você puder, assim, no inicinho, falar um pouco da tua trajetória, é bem legal para eles, assim, para eles entenderem também possibilidades, o que eles podem estudar, né, como é que funciona, e aí já te agradeço, tá bem? Obrigada. Claro. Boa noite a todos, todas e todes. Eu sempre aceito convites para compartilhar o conhecimento, mas, sobretudo, quando eles partem de instituições de ensino público, porque a defesa da universidade de ensino público e de qualidade, ela é fundamental, ainda mais para a gente entender como o neofascismo, que vai ser o tema, ele também é produto de um neoliberalismo que vai acabar atacando a educação e que também o ataque à ciência vai ser uma das estratégias. Eu estou vendo alguns rostinhos conhecidos aqui, alguns amigos, amigas, alunos, também pessoas que eu não conheço. Fico muito grato por, no meio do feriadão, a gente está se dispondo a conversar sobre isso, que efetivamente é um problema que está posto globalmente, mas para nós no Brasil, de um modo talvez mais dramático do que em outros lugares, e eu vou tratar desse assunto, e também quem quiser falar, eu sei que tem a mãozinha aí que dá para levantar, para a gente poder conversar. A minha ideia é fazer uma apresentação rápida, assim, panorâmica, e a gente poder conversar um pouco. Sobre a minha trajetória, eu sou professor de filosofia, inclusive reconheci que um colega de rede, sou professor da Rede Municipal de Porto Alegre, o Marco está aqui, professor de filosofia. Nós somos um grupo muito diminuto dentro da Rede Municipal de Porto Alegre, que é uma rede que foi pioneira em colocar no ensino fundamental filosofia, o que também eu vou conversar sobre a educação como uma ferramenta para lidar com o neofascismo. Já peço desculpa pela minha garganta, estou aqui, o tempo fica frio, agora está um calor horrível, diz que amanhã chove, então não há garganta que aguente. Eu sou professor de filosofia, sou formado pela Pontifícia Universidade Católica, em bacharelado e licenciatura. Meu mestrado foi feito na URGS, na educação da URGS, na saúde coletiva. Eu trabalhei com população de rua, pessoal do Boca de Rua, que é o único jornal no mundo que existe há mais de quase 30 anos, se não 30 anos, feito totalmente por população de rua, algo bem pioneiro e bem importante. E no meu doutorado, eu fiz na URGS também, e eu trabalhei sobre neofascismo, neoliberalismo. Terminei há 1 ano e meio, mais ou menos, e estou terminando de editar essa tese para transformar num livro com alguns dados, algumas informações importantes e até caminhos, né, novos, porque aí já falo para os alunos, a gente tem tempos e temporalidades dentro da instituição e sempre vai dar aquela sensação de trabalho inacabado, porque enquanto estamos vivos, estamos como um trabalho inacabado, sempre querendo aprender mais, e em algum momento é um pouco doloroso a gente ter que fazer esse corte, né? Assim, a produção vai até aqui dentro dessa instituição e dá para continuar depois. O que a minha trajetória mostra é que eu não sou nada ortodoxo, né? Eu não segui na filosofia acadêmica, eu usei a filosofia para olhar para outras coisas, me aproximei
também, em certa medida, da psicanálise, da psicologia social, da pedagogia. A pedagogia é um operador fundamental no meu estudo, no meu monitoramento e na minha pesquisa sobre neofascismo. E transitei pela população de rua, pelos CAPs, pelas políticas de redução de danos. Então, assim, essa é uma coisa que eu sempre oriento as pessoas a explorarem, se não dentro do campo de investigação, que transitem por outros lugares, que conheçam outros lugares, que estejam dentro de movimentos, que participem de reuniões, que possam frequentar esses lugares. Inclusive, um dos pontos de estudo, de pertencimento para mim, que pode não parecer muito ortodoxo, é o estádio de futebol. Participo de uma torcida, de movimento antifascista dentro do Grêmio. Então, o que eu quero dizer é todo espaço é um espaço de agência política e também de aprendizado. Dito isso, vou entrar, né, no tema, e aí a gente pode ir conversando. O pessoal também que está no YouTube, agradeço que esteja aí assistindo nessa sexta, com cara de sábado para alguns, de domingo para outros. Agradeço o convite da Stephanie, da Paola, Gabi, minha amiga também de muito tempo, que também está na URGS lá, fazendo doutorado, também pesquisando neoliberalismo, e eu vou falar do neoliberalismo aqui também. Bom, neofascismo, como guarda-chuva, eu vou tentar dar um panorama mais restringir ele, porque efetivamente esse prefixo neo, tanto para neonazismo quanto para neofascismo, passa a existir a partir do momento que acaba a Segunda Guerra Mundial, 1945. Tudo que vem depois é neo. Só que dentro desse neo tem várias etapas e tem vários momentos e várias ideias. O neofascismo que eu estou tratando e minha pesquisa trata é esse movimento que vai emergir globalmente, principalmente ali depois de 2010, como uma resposta de uma crise, da crise hipotecária em 2008 nos Estados Unidos. Eu não sei se está todo mundo tá fresco na cabeça de todo mundo, mas eu falo rapidamente. Em 2008 a gente teve uma crise global dentro do sistema econômico, causado pelas linhas de créditos abundantes que nos Estados Unidos começaram a se dar para compra de casas e apartamentos, só que chegou um momento que os juros se elevaram, porque as pessoas tinham muito rapidamente, viu, não vão me cobrar algo muito mais específico de economia, mas as pessoas começaram a ter muito dinheiro por linha de crédito. Quem tinha as hipotecas, quem estava vendendo, aumentou tudo, as pessoas não conseguiam pagar as parcelas, houve um calote generalizado, e isso criou um efeito dominó, que acabou por falir alguns bancos, mas como o sistema econômico global é interligado, isso vem chegando a todos os países rapidamente. O Brasil até conseguiu, por um tempo, dar uma segurada, e é famosa a frase do Lula de que chegou aqui uma marola, mas depois isso estourou. Ali depois de 2012, a coisa vem mais forte. Bom, o neofascismo que eu analiso é essa onda, então, que é uma resposta de um sistema econômico e político, de uma democracia liberal que vai sendo corroída pelos interesses de determinados grupos do capital. Bom, o que o neofascismo faz? Se a gente olha para o fascismo histórico, lá na Itália, e depois a versão alemã, o nazifascismo alemão, o que eles estão fazendo ali? Eles estão achando um caminho para lidar com nações que se unificaram tardiamente, então perderam a grande fatia da colonização, da neocolonização na África, sobretudo. Eles tiveram pouco pedaço para mercado, né, para colonizar. A gente tem uma crise econômica, com a quebra da Bolsa em 29, a gente tem uma humilhação no tratado ao fim da Primeira Guerra Mundial, imposto sobre a Alemanha, que causa, além de uma dívida econômica, o que eu vou chamar de uma dívida subjetiva na identidade alemã, porque eles se sentem totalmente humilhados, e isso é um operador importante para o fascismo. Então, o fascismo histórico, ele vai ter esse componente econômico e também vai ter um componente que vem do século XIX, que são as ideias românticas. O romantismo, ele é uma resposta filosófica, intelectual, artística, para um mundo que vem cada vez mais se industrializando. É um reflexo tanto do iluminismo quanto da Revolução Industrial, porque há uma percepção de que as pessoas estão se desconectando dos seus valores, da sua terra e da sua cultura. E isso vai ser uma chave para a gente entender o fascismo lá e o fascismo aqui. O fascismo é sempre uma percepção de um mundo que está degradando.
o presente no fascismo, ele é sempre o diagnóstico de uma derrocada humana, do empobrecimento humano. Se no fascismo histórico a gente tem o reconhecimento da destruição, entre aspas, de um passado mágico, de um povo que vivia feliz, ligado à sua terra, com seus valores culturais, está ligado tanto aos judeus, que são a construção do outro, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, são os judeus ou os bolcheviques, os comunistas, ele serve como esse espantalho para dizer esses caras estão destruindo. A própria arte abstrata, ela é tomada por Hitler como um ataque, uma degeneração das artes. Tanto que há mostras, e tem um documentário que está no YouTube disponível, muito interessante, chamado Arquitetura de Destruição, que trabalha o nazifascismo, principalmente o nazismo alemão, sobre a perspectiva estética. Então, o fascismo histórico, como o neofascismo, ele reconhece uma degradação dos valores, uma degradação moral, um aumento da corrupção, todas essas bandeiras que a gente está acostumado. Bom, a gente veio para o neofascismo. O que acontece? O neofascismo ele emerge no momento de uma corrosão daquilo que pós-guerra se constituiu como o welfare state, o estado de bem-estar social, principalmente influenciados pela produção do neoliberal Keynes. O próprio Brasil, da ascensão social de Lula, por exemplo, da primeira gestão do Lula, ele é bastante keynesiano. O que é essa percepção? Dentro do neoliberalismo histórico, que vai ser gestado nos anos 20 já, e também na esteira da quebra da Bolsa de Valores em 29, vai ser reorganizado o liberalismo e se torna neoliberalismo, há correntes que disputam. O keynesianismo e o ordoliberalismo na Alemanha vão vencer porque eles entendem que o fascismo ele ascendeu muito pela corrosão das condições de vida das pessoas, pela miserabilidade, pela desigualdade social, pelo evidente privilegiamento de determinados grupos que tinham acesso ao capital, que tinham acesso a condições de vida e um empobrecimento generalizado da população. O estado de bem-estar social, o welfare state, ele é uma resposta que, ao mesmo tempo, resguarda aquela ideia liberal que vem do liberalismo, que é essa teoria que nasce no século XVII, e principalmente no finalzinho, no apagar das luzes do século XVIII. Em 1776, quando Adam Smith escreve A Riqueza das Nações, que é a modulação liberal da economia, que diz, olha, o governo não tem que se meter nas regulações, nas transações comerciais, e a mão invisível do mercado vai ajeitar tudo. Bom, o neoliberalismo do Keynes, do bem-estar social, ele mantém um Estado que serve mais como um fiador ou como o avalista das negociações do que aquele que intervém, ao mesmo tempo que dá a contraparte social para a população. Entretanto, a partir principalmente dessa crise de 2008, que se torna uma crise global, acontece aquilo que o pensador camaronês Achille Mbembe vai dizer em 2014, que, um pouco antes, 2013, se eu não me engano, ele vai dizer o seguinte, olha, a gente está entrando num momento da história que a corrosão, as demandas do capital se confronta com os valores da democracia liberal que estão em decadência. E nesse confronto, as pautas econômicas vencerão. Então, Achille Mbembe ele dá uma ideia do cenário. O que acontece efetivamente para assegurar uma determinada estruturação da sociedade que não questione o que produz a desigualdade social, a miserabilidade e a violência, se requenta o fascismo. Porque o que o fascismo é? Ele é uma construção filosófica, intelectual, conceitual, que parte do romantismo, como eu falei, uma noção de nacionalidade, uma noção de pertencimento a um grupo, onde a moralidade e a noção de eu sou parte dessa nação e, portanto, eu sou melhor que os outros, isso está no horizonte, são construídos subjetivamente e afetivamente nos sujeitos. Quando o neofascismo ele é acionado, seja nos Estados Unidos com Trump, seja com o Duterte nas Filipinas, que tem suas características específicas, e cada caso, quando eu falo neofascismo, não quer dizer que eles são iguais, mas eles usam dispositivos e fazem parte de uma corrente histórica, política,
que acontece ao mesmo tempo. Então, a gente tem o Partido da Lei e Justiça na Polônia, com o Duda, a gente tem o Orbán na Hungria, a gente tem Bolsonaro no Brasil. Todos esses fazem parte de uma certa corrente que dá uma mesma resposta, que é a gente se vale de novo de um ufanismo, de um nacionalismo, entre aspas, uma construção de eu pertenço a esse país, e quem não é a favor do que eu sou a favor é um antipatriota, e também uma construção ali no horizonte afetivo da luta contra o outro. Mas quem é esse outro? O Umberto Eco, que é um intelectual italiano, ele cresceu sob o fascismo italiano. E ele diz, a primeira coisa que o fascismo te ensina é nós contra eles. O nós contra eles do fascismo significa o seguinte, pensem no meu caso que vocês estão vendo a bandeira do Grêmio. Então, o rival do Grêmio, para quem não sabe, é o Inter. Eu quero que o Grêmio ganhe do Inter, mas eu não quero a eliminação física do Inter, eu não quero que toque uma bomba no Beira-Rio e não quero que assassinem os colorados, pelo amor de Deus. Jamais. Até porque a rivalidade, ela é, desde os gregos antigos, desde o começo da filosofia, um grande elixir, uma grande motivação para existir. Eu quero sobrepujar meu adversário, que é tão grande quanto eu. Então, quando eu escolho um rival, eu escolho alguém que me engrandece e que fica num horizonte no qual eu quero superar. Isso está já lá nos gregos. Quando a gente aprende lá filosofia, amor ao saber, eu acho isso uma enganação. Filosofia é a disputa pelo saber. Porque desde o começo estavam dizendo assim, não, tu não entendeu direito. O Aristóteles é aluno do Platão, mas ele refuta o Platão porque o Platão estava errado aqui e eu que estou certo. E assim vai indo. O fascista, ele constrói o outro, esse outro com O maiúsculo, aquele outro que é uma construção imaginária, mais ou menos como o Lacan vai construir na psicanálise dele, o outro com O maiúsculo, e esse outro ele tem que ser eliminado, porque só de eu imaginar ele coloca em risco, na minha percepção afetiva e subjetiva de como eu olho para o mundo e como eu me oriento nele, ele coloca em risco minha existência. O que eu quero dizer com isso? Só de eu imaginar que existem pessoas trans e eu não sei lidar com isso, eu sinto que o meu modo de ser no mundo, no qual eu sou homem masculino nessa construção histórica, e a mulher é feminina e eu tenho que ter um filho com uma mulher, uma pessoa trans borra essa fronteira. Para mim, é insuportável. Esse outro, que eu não compreendo, eu desumanizo e eu preciso eliminar. O fascista, historicamente, precisa construir o outro como um fantasma, porque o fascista, isso é uma das coisas que eu vou chamar a atenção, o fascista não existe se ele não negar os fantasmas que ele cria. O fascismo, como agenda de poder, ele não é nada senão a negação. Ele não é o comunista, ele não é o petista, ele não é o judeu, ele não é o bolchevique. O que ele é? Um Estado, um patriotismo difuso, uma moralidade de cueca e violência, eliminação física do outro. A construção do outro é o primeiro passo para o fascismo, ele fazer isso que Foucault chama de subjetivação. O que é subjetivação? É a formação das nossas ideias e dos nossos afetos. Como eu me sinto quando vejo uma imagem? Como eu me sinto quando eu vejo um tipo de pessoa? Quando eu estou na rua e vejo um palestino de Kifiá, o que eu sinto com isso? O que está construindo na minha cabeça? O que eu sinto quando eu passo na rua e vejo indígenas? Quando eu vejo um caigangue? E eu penso, putz, eu não estou entendendo o que ele está falando. E, claro, caigangues, todos que eu conheci falavam português e também a língua nativa, mas o que isso quer dizer? Todo dia que eu ligo a TV, eu olho a internet, eu ando na rua, eu vejo um outdoor, eu estou sendo subjetivado, eu estou sendo formado em como eu me sinto e como eu vejo o mundo. Se todo dia se eu vou lá e levo uma criança, meu filho, meu amigo tem um filho lá que tem 6 anos, 7 anos, levo no estádio, toda vez que ele vê no estádio as pessoas chamando uma mulher de um nome pejorativo, o que ele vai aprender? Ele vai entender isso como algo certo de ser feito. Só que nós adultos também aprendemos assim o tempo todo. Não é a criança em defesa. Construção do outro. E por que eu estou batendo muito nisso? Porque eu tenho um olhar pedagógico para o fascismo. A desconstrução do fascismo, ele passa por uma pedagogia, tanto que é aquilo que os gregos vão chamar de cuidado de si, um voltar-se para dentro de si, se analisar, quanto a relação com o outro. Nós sabemos, ou se não sabemos, vamos saber agora, todos nós somos construídos em nossos modos de ser, dentro dos nossos marcadores, quer queiramos, quer não. A minha educação
como um homem branco, ela é diferente da educação e da criação e de como é tratado uma criança negra. Pode ter tido as mesmas condições socioeconômicas, ter nascido no mesmo lugar que eu. A minha criação, ela é diferente da minha irmã, que é uma mulher. O modo que ela foi construída, subjetivamente, afetivamente, é diferente. E isso está o tempo todo circulando. A isso a gente chama de racismo e sexismo estruturais. Eles estão na sociedade. O fascismo, ele vai capturar mentes e corações num momento muito dramático, falando do neofascismo, no qual a gente passa por subjetivação, e depois vocês podem me dizer, ou podem me sinalizar se entenderam a questão da subjetivação. A gente passa por um momento muito dramático, pós-neoliberalismo. O que eu estou falando isso, pós-neoliberalismo? Não é que acabou. O neoliberalismo, ele passa a ser um modo de gerir nossos pensamentos, nossa economia, nossos afetos a partir dos anos 70. Ele é articulado, um novo momento dentro do neoliberalismo, a partir dos anos 70, sobretudo na campanha de Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e Margaret Thatcher. Ronald Reagan, desculpe, na Inglaterra. Não, nos Estados Unidos é a Thatcher na Inglaterra. Mas o neoliberalismo, ele nasce dia 11 de setembro de 1973, Palácio de la Moneda, no Chile, quando Salvador Allende tomou um golpe do seu ministro, que era seu ministro Pinochet, apoiado pela CIA. E isso não é teoria da conspiração, isso são documentos que já foram, o próprio governo estadunidense já disponibilizou, porque eu sempre falo isso e sempre tem alguém que diz, essa é teoria da conspiração, não, isso é efetivamente, objetivamente acontece. O que acontece depois do neoliberalismo? Nós aprendemos, todo mundo aqui já ouviu falar de meritocracia, todo mundo aqui já ouviu falar de vender seu peixe, de que nós somos empresários de nós mesmos. O que isso cria na nossa mentalidade, nossa subjetividade, nossos afetos? Que todos nós nessa sala estamos competindo uns contra os outros. Todo mundo aqui quer ter mais relevância. Todo mundo aqui quer ter mais atenção. Todo mundo aqui quer ter o melhor cargo, a melhor posição de poder. E isso significa que eu preciso estar no topo e não dá para estar todo mundo lá, porque eu tenho que ser um vencedor. O neoliberalismo, ele fica o tempo todo nos ensinando que nós competimos uns contra os outros. E isso é uma coisa que a gente já tem o desdobramento disso, o efeito mais dramático é nos ataques às escolas dos adolescentes que se sentem totalmente isolados e só encontram comunidade. E eu já vou falar disso. Na internet, em grupos violentos, nós nos sentimos isolados. Nós não nos sentimos pertencendo a coisa alguma. E nesse isolamento, o que a extrema-direita faz? A mesma coisa que ela fez nos anos 30 e nos anos 40. Ela te dá um senso de pertencimento, de comunidade e de um objetivo maior do que tua própria existência. O objetivo é a luta, é a guerra santa pela nação. E por isso, a gente olha para aqueles senhores, senhoras, até às vezes é nosso avô, nosso avó super querido, que acampou na frente de um quartel por 2, 3 meses, querendo intervenção militar. Porque, para eles, aquelas pessoas que estão lá ou estão no grupo do WhatsApp, muitas vezes são mais comunidade, conversam e escutam mais eles do que nós escutamos. Assim como esses jovens que se radicalizam na internet são mais ouvidos e mais acolhidos, vejam que paradoxal, por grupos extremamente violentos, racistas, supremacistas brancos na internet, misóginos, masculinistas. O que o neofascismo tem de diferente? O neofascismo, além do período histórico, ele entra no momento de degradação das políticas do estado de bem-estar social, num isolamento, e esse isolamento ele alcança níveis estratosféricos após a pandemia do Covid. O aumento de interesse por teorias da conspiração e por aumento de interesse de teorias supremacistas, antivacina, terraplanismo, que são a porta de entrada para coisas muito piores, esses red pills, que são teorias masculinistas ligados à extrema-direita, se dá no Covid. Porque os jovens que já se sentiam isolados se sentem mais isolados. E eles se sentem isolados num ponto que eles acabam aderindo a violências, a grupos que propõem a violência e a eliminação do outro. Então, o isolamento, que é subjetivo, a noção de competição, a noção de que eu devo ser, é uma palavra
perigosa na educação, protagonista, porque o que o protagonismo faz nesse ideário neoliberal? Eu sei que às vezes a gente usa com muita boa vontade, mas o protagonismo significa que o sujeito que não toma a frente, que não fala, que tem timidez ou não se sente confortável, esse sujeito é apagado nesse processo de protagonismo, ele fica lá, no segundo plano. Outro elemento importante, o fascismo, e aqui não sei o que estou dizendo, é William Reich, o psicanalista que estudou com Freud, em 1933 escreveu um livro, A Psicologia das Massas sobre o Fascismo, no qual ele viu in loco, em 33. Por que eu estou marcando 33? Hitler ascende ao poder em 35. Então ele já está vendo esses traços. O que o William Reich vai dizer? O fascismo ele é sempre cria de uma classe média masculina branca. Ah, tem gente que não é branco, que não é homem, que adere. Sim, tem gente que não adere. Que não é dessa categoria e adere. Porque as formações subjetivas, as formações dos preconceitos só funcionam se elas ultrapassarem o grupo que promove, que se beneficia disso. Ele precisa dos grupos que sofrem também. E isso a gente pode chamar por várias lentes, desde ideologia para Gramsci até metapolítica para a extrema-direita. Inclusive, metapolítica era o nome do blog do antigo chanceler brasileiro Ernesto Araújo, que foi um grande, também acreditava um monte de teoria da conspiração dentro dessa agenda da extrema-direita. Esse é o panorama. Quando a gente olha para essa ascensão de red pills, essa ascensão de ataque às escolas, isso são desdobramentos de uma agenda da extrema-direita, onde o outro que é construído na cabeça e nos afetos dos sujeitos deve não ser meu rival, como lembrando o meu exemplo de Grêmio e Inter, ou de Fla-Flu, ou de Corinthians e Palmeiras. Ele deve ser eliminado tanto simbolicamente, e por isso a extrema-direita ela é neurótica com a linguagem inclusiva, não vou chamar de linguagem neutra, porque ela não é neutra, ela está incluindo gente que não se sente incluída, portanto, o discurso ele é importante, Foucault já mostrava isso, o discurso é onde a gente dá visibilidade ou retira a visibilidade das coisas, por isso que a extrema-direita é neurótica com linguagem inclusiva, porque é necessário apagar simbolicamente o outro, que coloca em risco o meu horizonte de existência, e também, se possível, fisicamente. O sonho de todo fascista é o campo de concentração. Sempre será o campo de concentração. E isso quem fala é o Aimé Césaire, o professor do Frantz Fanon, pensador africano. No fim do capitalismo, da crise do capitalismo, há sempre Auschwitz. É sempre o caminho de eliminação do outro. Eu acho que, para dar um panorama geral, tem muitas abas, vocês viram, né? Inclusive nas minhas redes, eu costumo falar disso e separar em pequenos vídeos ou pequenos temas, mas esse é o panorama do neofascismo que está ligado, na minha análise, ao neoliberalismo. Porque pode dizer assim, Judes é a única leitura? Não. Há várias leituras. Judes é o único modo de abordar? Não é o único modo de abordar. Sobre as minhas lentes teóricas, sobre os grupos que eu monitoro, porque eu sou infiltrado em grupos da extrema-direita há pelo menos 5 anos, o monitoramento de grupos violentos que promovem ou que articulam ataques às escolas, monitoramento de grupos neonazistas, supremacistas brancos, esses são os caminhos. E por que, só para fechar a pedagogia, porque o único caminho para nós nos livrarmos disso que eu chamo de infestação do tecido social brasileiro e do tecido social global em maior ou menor medida, que é o fascismo, passa por uma reeducação, não só na escola, mas uma reeducação das nossas relações. Porque todo fascismo, toda a teoria de extrema-direita nos fecha para sermos sensíveis a determinados modos de vida, a determinadas pautas, a determinadas pessoas. O centro, o coração da extrema-direita sempre é a seita. Se tu não é dentro da minha seita, eu nem te escuto. Se eu ouvir a palavra A e eu reconheço ela como inimigo, eu nunca vou te ouvir. Eu nunca vou ser afetado, eu não vou ter pena de ti. Eu vou sentir prazer pelo teu sofrimento. A noção de seita da extrema-direita é: eu vou fechando minha sensibilidade num circuito muito minúsculo para quem está dentro e para as pautas que são ditadas pelo meu líder ou pelo meu grupo. Ponto importante na extrema-direita que a gente sempre vai perceber,
William Reich também. O líder fascista, ele sempre é uma captura religiosa de um lado, o sujeito se liga a quase uma coisa religiosa, que acontece no populismo de várias matrizes, mas também é uma captura libidinal, uma coisa da ordem sexual, desejo sexual que é sublimado, que é jogado, projetado nesse sujeito. Bom, eu falei que ia terminar e continuei, né? Eu vou abrir aqui para comentários, né, perguntas, por favor. Não, é tranquilo. Eu quero começar, assim, na verdade, expondo alguma coisa que é desconfortável sob o ponto de vista educacional, não é? Que é o seguinte, a gente tem aqui pautas altamente liberais e ultraliberais, às vezes, dentro da nossa sala de aula aberta, né? Então, a gente já teve aqui, na semana anterior, a Vanessa falando sobre finanças. Ela veio aqui dizer como é que as pessoas poupam e tal. E aí, a diferença disso é que a gente não tinha essa preocupação que estamos agora com as pessoas destilando ódio dentro do canal do YouTube ou fazendo comentários, né, indecorosos lá. E aí isso já, de certa forma, comprova o argumento que o Renato estava falando ao longo de toda a fala dele, que é, quando eu ouço alguma coisa que não me agrada, o que eu faço? Eu fico irritado, vou lá, né, e desconto, enfim, e sou agressivo. Então, na verdade, vou começar fazendo esse comentário, não é? Que eu acho que cabe, é muito pertinente aqui. É muito boa a tua fala, Renato, e assim, os meus alunos que estão aqui, vários alunos estão aqui, e não tem cobrança de prova para eles estarem, já que perguntaram, mas é que o tema foi muito interessante, toda a universidade ficou bem mobilizada para entender, é justamente porque a gente também, como educador, eu e a Paola, nos colocamos seu ponto de vista, como é que a gente age dentro dessa nova sociedade, não é? Nós estamos encarando alunos assim, nós estamos dentro de uma sociedade que está dividida, né? E a gente tem uma complexidade de pessoas com pensamentos diferentes, e eu me deparo seguido com alunos com falas racistas, machistas, misóginas, e como é que eu lido com isso? E uma das formas de lidar com isso foi trazer esse tema aqui, que é para mostrar para eles o quanto é necessário para eles aprender alguma coisa assim, como para mim é importante, né? E aprender, porque às vezes a gente faz alguma coisa ou não é por mal, e aí a gente tá lá causando sofrimento nas pessoas, não é? Eles entendem um pouco de subjetivação, porque eu estudei também subjetivação, mas eu estudei no meu doutorado para falar sobre trabalho, né? E para dizer o quanto o trabalho também é um dos fatores que absorvem o sujeito nesse sentido, né, que usam o quanto o neoliberalismo usa o sujeito em prol do trabalho, né, o que a gente chama na administração lá de gerenciamento de si. Eu vou ler algumas perguntas que tem aqui e vou abrir também se alguém quiser perguntar, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Então, o Vinícius, eu acho que foi o Vinícius o primeiro, escreveu o seguinte: um nacionalismo chauvinista, o fascismo é a válvula de escape da crise do capitalismo. Isso aí. E a Eva disse, ele, o fascismo, é um neurótico frouxo, covarde, malévolo e egoísta, eu acho. Comentário da Eva. Aí o Gustavo, vou falar esses três e vou te deixar depois fazer os comentários, tá, Renato? Aí o Gustavo disse o seguinte: qualquer extremo é negativo, não somente a extrema direita. Eu acho que são duas linhas interessantes ali de você comentar, tá bem? Obrigada. Sim. Bom, primeiramente, sobre os ataques aí, eu estou acostumado, porque eu estou pesquisando há muito tempo, o que só mostra que eles são afetados. Que bom que eles são afetados por isso, né? Agora, qual que é a resposta? A resposta do fascista é sempre a violência, porque o fascismo ele se constitui tanto historicamente quanto, quando eu falo historicamente, o fascismo da Itália, da Alemanha, etc., quanto o neofascismo, num ponto que é essencial, que eu comentei por cima, que é o masculinismo. A construção da virilidade, da resolução da violência, um desprezo pela ciência, que ficou muito evidente na campanha anti-vacina, que aconteceu não só aqui, mas aqui talvez tenha durado mais do que em outros lugares do mundo, só demonstram que é efetivamente o retorno, o que eu vou chamar de retorno do ressentido, da construção do masculino que precisa se afirmar puramente pela violência, e seja ela simbólica, seja ela na ordem física.
Isso efetivamente não me causa nenhuma surpresa, e esse é o único comentário que eu vou fazer para essas pessoas, porque estou dando até significância demais ao responder, se sintam felizes por isso. Sobre as questões postas ali anteriormente, sobre os extremos. Bom, essa é uma questão que é interessante da gente analisar, porque efetivamente há em alguns veículos ou algumas pessoas acabam equalizando, como se fossem perigos iminentes, extrema esquerda e extrema direita. O Departamento de Estado dos Estados Unidos fez um levantamento no qual mais de 70% dos ataques domésticos são feitos por grupos de extrema direita, ou seja, os grupos ultranacionalistas e os grupos, inclusive ligados à base de apoio do Donald Trump, são os maiores responsáveis, principalmente supremacistas brancos, pelos ataques internos. Então não é uma questão de um viés, de um olhar de esquerda ou direita, mas sim de uma constatação. Os grupos de extrema direita são a maior ameaça atualmente à soberania interna dos Estados Unidos. Então, efetivamente, a gente pode falar que os extremos são problemáticos, são violentos, isso é uma questão de opinião, mas efetivamente nós temos um problema bastante concreto, que é a extrema-direita. Só para dar um dado para vocês, nos últimos 4 anos, segundo a pesquisadora da Unicamp, que faleceu há pouco tempo, infelizmente, Adriana Dias, nós tivemos um aumento de quase 300% de células neonazistas no Brasil inteiro, e em regiões que nunca tiveram antes grupos neonazistas. O que isso significa? Significa que houve uma legitimação num nível jamais posto anteriormente no Brasil, que legitimou grupos de extrema-direita e grupos neonazistas. Então, o que eu quero dizer com isso é, a gente tem um problema muito concreto, muito real, e eu acho que isso independe da nossa orientação ideológica. O que importa nesse caso é que tipo de sociedade a gente quer. Se nós somos democratas, nós temos um problema. Nós temos um problema que se chama a extrema-direita e as suas várias modulações. A extrema-direita ela vai aparecer como um projeto político de governo, mas também vai aparecer como um grupo que vai acabar, às vezes, seduzindo teu filho, o teu sobrinho, para entrar num grupo que comete atentados em escola, ou que expõe e menospreza mulheres. Isso é um problema. Tu pode ter uma filha, tu pode ter uma amiga. Eu estou apelando para o básico, né? A questão é, se nós tivermos noções éticas, a gente não precisa nem apelar para eu tenho um filho, eu tenho uma filha, mas também nesse nível. Então é um problema bastante real. A gente tem, preocupantemente, um aumento em algumas redes sociais, esses grupos, pela não responsabilização dessas redes, e, portanto, elas acabam proliferando e, às vezes, até aumentando pelo seu algoritmo alcance. O exemplo é o Twitter, que teve um aumento de 200% desde a compra pelo Elon Musk de posts antissemitas, de tweets antissemitas. Então, é um problema bastante real e que a própria engenharia das redes sociais acabam promovendo. Inclusive, o neofascismo ele só é possível como projeto político e só teve um alcance tão grande pelas redes sociais e pelo momento contemporâneo desse uso das redes. Tem umas perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui do Gustavo, lá no YouTube, fale sobre a preferência de alguns pela ofensa do diferente ao invés de desenvolver a capacidade para o debate, e você pode mostrar o mapa do neonazismo no Brasil? Eu nunca sei agora se é se ele está perguntando ou se já vai nos ofender em seguida, desculpa. O Gustavo conhece, professor de filosofia também. Ok, que susto. Uma pergunta honesta. Ok. A primeira pergunta, só que eu acabei eu esqueci. Qual que é a primeira pergunta mesmo? Sim, que ele falou sobre a preferência de alguns pela ofensa ao diferente ao invés de desenvolver a capacidade para o debate. Ah, sim. Bom, é que a ofensa é o recurso último, né, da violência, dessa construção de imposição coercitiva e de, no fundo, desejar a eliminação desse outro. Tem gente aqui, por exemplo, que reclamou do uso da palavra todes, por exemplo, linguagem inclusiva. Essa pessoa um dia vai ter um treco quando descobrir que você foi inventado a partir de
de uma corruptela de voz-me-se. Quer dizer, nem existe assim, você, além de outras palavras, né, que tem origem indígena, árabe, etc. Quer dizer, é um purismo, todo mundo vira professor Pasquale nessa hora. Mas por que isso incomoda tanto, que eu falei antes, e da diferença? Porque lidar com a diferença é me comprometer eticamente a me deslocar de onde eu aprendi que era meu lugar. E às vezes esse meu lugar é horrível. Às vezes esse meu lugar me despotencializa, me causa sofrimento, mas é tudo que eu conheci na minha vida, é isso. É esse modo de ser, é esse modo que eu acho que é certo. Só que eu tenho uma notícia muito ruim para essas pessoas, que eu acho muito boa para a educação, que é tudo é construção. Se tu tivesse nascido no sudeste da Nigéria, há 10 anos atrás, ou tivesse nascido no Canadá, possivelmente teus valores certo ou errado seriam absolutamente diferentes. E se tu tivesse nascido com outro gênero, também seria. Então, tudo é construção. Só que a diferença, ela nos coloca num compromisso com o outro. O ódio não nos coloca compromisso com ninguém. Nos coloca compromisso com nós mesmos de repelir. Como se, magicamente, a diferença fosse sumir. Mas ela não vai sumir. A diferença não vai sumir. E é questão de tempo dessa diferença conseguir se articular e ter o seu reconhecimento pelas lutas sociais, pelo desenvolvimento das leis, das instituições, né, pelas questões que a gente vê postas aí atualmente. Porque, por exemplo, há 20 anos atrás, as pessoas faziam piada de racismo recreativo e quase ninguém reclamava. A gente ouvia muito pouco falar de feminismo. O momento histórico é bem possível se fizer uma piada de racismo recreativo que alguém vai te dar um xingão. E que bom que a gente chegou no momento que isso não passa batido. É um momento que alguém fizer uma piada machista, possivelmente alguém vai se incomodar. Então, que bom que esse momento chegou, que bom que a gente está conseguindo construir isso como sociedade. Entretanto, o preço disso é uma reação muito forte, muito violenta, que não consegue lidar com o outro. Sobre o mapa do nazismo, esse estudo não chegou a ser publicado para consulta aberta pela professora Adriana Dias. Entretanto, esse estudo foi concluído e há instituições que têm acesso a esse mapa do nazismo. Claro que várias informações a gente tem circulando pela mídia, como, por exemplo, a concentração no sul e sudeste desses grupos e desses núcleos. Até pelos casos de prisões, de investigações, a gente acaba tendo dimensão de onde eles se concentram mais. Historicamente, no Brasil, a gente teve, inclusive, nos anos 40, grupos nazistas ligados ao Partido Nazista na Alemanha, principalmente Santa Catarina, então é sul e sudeste, principalmente, sempre foram os polos dos grupos supremacistas brancos, fascistas e neonazistas no Brasil. Obrigada. A Eva perguntou: o radicalismo seria então uma reação ao isolamento social? Os pesquisadores têm usado radicalização à direita. Por quê? Radicalizar, radical, vem lá da concepção grega de ir à raiz dos problemas. Então, se a gente está numa sociedade racista e a gente se radicaliza, ou seja, a gente vai à raiz e entende por que o racismo é produzido institucionalmente nas relações, a gente está se radicalizando para acabar com o racismo. Então, radicalizar não é um problema. Pesquisadores no mundo todo têm usado radicalização à direita, ou seja, tu entra num processo que, principalmente nos países de língua inglesa, chama de buraco do coelho, rabbit hole, usando a metáfora favorita da extrema-direita, que é o filme Matrix, tu vai entrando cada vez mais e se radicalizando à direita. Por que se radicalizando à direita? Porque a radicalização à direita te leva ao supremacismo branco, ao neonazismo, ao fascismo, ao contrário de, por exemplo, se radicalizar no combate ao racismo. Isso não te leva a criar um campo de concentração ou querer matar todos os imigrantes latinos, nordestinos e negros. É muito diferente, por isso essa distinção. Mas sim, radicalização à direita é o termo que tem sido usado por muitos pesquisadores ao redor do mundo, não porque eles são todos de esquerda, há muitos pesquisadores que são inclusive conservadores e que são de direitos, mas são democratas e que querem uma sociedade democrática. Portanto, eles acabam também usando essa nomenclatura. Perfeito. O Vinícius perguntou o seguinte: comente sobre as questões místicas e telúricas que comumente o fascismo abraça para uma captura do sujeito por um passado subjetivo inexistente. Sim. Bom, uma coisa... Há um teórico bastante contemporâneo e
ele até está no Brasil nesse momento, dando umas palestras, chamado Benjamin Teitelbaum, que ele escreveu um livro chamado War for Eternity, agora já tem em português, Guerra pela Eternidade, no qual ele entrevistou as 3 grandes cabeças teóricas do neofascismo contemporâneo, que são Steve Bannon, Estados Unidos, que foi o chefe da campanha do Donald Trump, Alexander Dugin, pensador do neofascismo russo, que foi muito próximo do Putin, se afastou e a filha dele foi assassinada há pouco tempo, e Olavo de Carvalho. Ele entrevistou, e o que ele diz nessa Guerra pela Eternidade? Todo fascismo, tanto o histórico, o italiano-alemão, quanto o neofascismo, não é uma luta pelo futuro, é uma luta pela reconstrução de um passado que nunca existiu, ou seja, é uma luta pela eternidade. É construir um mundo que ele é, em uma grande medida, imaginado, construído e desejado, que nunca foi, mas que é defendido como projeto de futuro. Lembra que eu falei para vocês que o fascismo foi, ele nasce ali como um diagnóstico do tempo moderno, como degradação do mundo? O fascismo sempre olha para o presente e diz, o mundo está degradando. No fascismo histórico são os judeus, são os bolcheviques. No neofascismo são os LGBTQIA+, as pautas feministas, os movimentos negros. As minorias são sempre o mundo que se degrada para eles. Então, essa relação do telúrico, a todo um ocultismo nazista, por exemplo, respondendo à pergunta, o misticismo, ele é muito importante para várias correntes. Inclusive, hoje, há pouco tempo, eu acabei de publicar um vídeo sobre o uso da runa celta, da Lebensrune, a runa da vida, dentro de uma trend do TikTok que é antissemita. Então, esse uso meio místico, meio difuso, ele é muito importante para vários grupos neofascistas contemporâneos. Muito obrigada. A Bruna perguntou o seguinte, Renato, tu é professor em escola de ensino fundamental e médio, não? Como você lidou com esses movimentos na tua sala de aula? Eu sou atualmente professor de ensino de jovens e adultos, então eu tenho alunos de 15 a 90 anos, e como a gente lida é exatamente uma das dicas pedagógicas para todos nós. Como o fascismo e como esses grupos radicalizados à direita, eles têm espécie de expressões, ideias que eles já reconhecem como inimigas e se fecham, a gente nunca trata diretamente dos termos. O que a gente trabalha? A noção de espaços de construção de laços afetivos e de pertencimento dos sujeitos, seja fazendo um jogo, seja fazendo uma dinâmica. Um exemplo que a gente fez na nossa escola, por exemplo, foi pegar um dia, todo mundo abriu um Chromebook na escola, a gente fez usou o board do Google, e a gente fez uma pergunta, mostrou para os alunos, vocês podem escrever, podem usar imagem, podem desenhar. Como você está se sentindo hoje? E cada um deles fez um desenho, e a gente disse, quem quiser explicar, depois a gente vai projetar, e tu pode falar. O que isso trouxe? Isso trouxe alguns relatos das relações de vida, de como eles percebem a vida deles, e criou pontes de reconhecimento e de troca. Claro que isso é um evento, mas apostar na construção de redes de pertencimento, que, portanto, abrem o sujeito a ser afetados por outros modos de vida, por outros modos de perceber o mundo. Isso, e não tenho nenhuma dúvida, nenhum medo de errar e dizer isso, a educação, ela mata o fascismo. Essa educação, que é uma educação libertadora. Vou citar o Paulo Freire, agora vamos ter um frenesi aqui. Mas a educação libertadora é reconhecer, e na minha sala de aula tem evangélico, neopentecostal, tem umbandista, tem ateu, tem agnóstico, tem gente do Batuque, que aliás o Batuque é uma coisa impressionante, uma religião afrodescendente do sul, genial, é assim, uma criação, a gente tem indígena, tem uma cacica que estuda lá na escola, a gente tem uma gama infinita, vou dizer que não tem preconceito, tem, mas todos eles são endereçados, são tratados. A gente tem trans, a gente tem aluno negro, aluno branco, aluno pardo. Esse trabalho de construir comunidade, de construir pertencimento na turma, tudo isso é um caminho para desconstruir esse enrijecimento e esse fantasma do outro, que só por eu pensar nele,
destrói meu modo de ser no mundo. Porque isso é uma coisa importante da gente ter no fascismo. Às vezes as pessoas, e o fascista ele acha sempre que ele é bom, que ele está lutando pelo bem da nação, que ele está lutando pelo bem do grupo dele e pelo mundo mais correto. O fascista, às vezes, ele engaja, muitas vezes ele engaja, não porque ele é maligno ou perverso. Ele engaja porque ele entende que é o modo de consertar o mundo, é o modo de ser correto, de ser ético. Eu sei que isso parece esquisito, mas é o modo dele pertencer a um grupo e promover na cabeça dele que isso é o melhor. Só que assim, nessa corrente, ele acaba se fechando para outros modos de existir. Ele acaba querendo legislar sobre a vida dos outros. E muito bom, aí quando a gente olha para a parte de gênero, eu deixo muito mais a psicanálise falar por mim. A repressão sexual, a não capacidade de dar vazão aos seus desejos, acabam também produzindo uma série de oposições e construção do outro. Ele não consegue lidar com o bissexual, não consegue lidar com o transexual. Bom, há uma série de vieses para analisar isso. Mas o grande ponto que eu quero trazer é a educação. Ela precisa ser uma educação que crie laços de confiança, de pertencimento, aquela noção de coleguismo, aquela coisa de minha turma, da gente, não vi na aula, eu posso te passar matéria, tudo isso conta nessa desconstrução dessa grande noção de ser essa, eu chamo de dessensibilização que o fascismo promove nos afetos e na subjetividade dos sujeitos. Então, se abrir, conseguir, eu vou dar só um último exemplo. Durante a última campanha presidencial, e eu quero deixar claro aqui que se fosse o cachorro da vizinha concorrendo contra o Bolsonaro, eu estava latindo, não é porque era o Lula ou quem fosse contra o Bolsonaro, eu iria porque ele é um representante da extrema-direita. O guarda de uma escola que eu trabalhava, ele era muito dessa ideia que está no horizonte da extrema-direita de matar todos os bandidos. Claro, quando eles falam matar os bandidos, não são aqueles que desviam dinheiro ou recebem joias milionárias e acabam não dizendo a procedência ou não declarando ela, enfim, ou recebendo cheque e tudo mais. O bandido, para eles, e aí é um marcador bem importante, ele sempre é racial, por mais que o sujeito não se dê conta, o bandido, para eles, está na periferia. É o sujeito negro e pardo, né? Esse aí tem que matar. Bom, era muito difícil trabalhar com ele essa noção de quebrar essa estrutura violenta de negação do outro que ele construía na cabeça dele. Qual foi o caminho? Comecei a conversar sobre futebol com ele. Eu fiquei dias sem falar, não falava de política. A gente falava sobre futebol. Ele colorado, o gremista, a gente metia uma corneta. Daqui a pouco, o que eu comecei a falar? Comecei a falar tem um supermercado perto dessa escola, eu ia lá e voltava, cara, fui com 50 reais, voltei com 2 bolachas, 3 pães e um chocolate, acabou. Não tem mais nada. Tá difícil. E aí, nesse caminho, a gente cria uma certa ponte de relação e começa a falar, realmente, meu salário não aumenta e tá difícil eu viver. E tá difícil eu viver. Por que tá difícil viver? O que tá piorando? Esse foi o caminho que eu consegui abrir uma porta de diálogo. Ele pensa que nem eu, política não. Ele é conservador? É conservador. Agora, ele não quer que morra todo mundo que ele acha que é o ladrão. E esse ladrão bem circunscrito, né? Bem identificado como o periférico. Construção de ponte, construção de caminho. Todo mundo vai ser legal? Infelizmente não. Tem gente que não vai ser legal, tem gente que a gente não vai conseguir abrir uma janela. Mas nós, como sujeitos democráticos ou que acreditam na democracia, ou seja, o que eu digo por acreditar na democracia? A crença básica de todo mundo tem o direito de existir. Todo mundo tem direito à vida. Todo mundo tem direito de ser quem é, a menos que isso prejudique objetivamente a vida de outra pessoa. Se nós temos esse comum acordo, todos nós precisamos, em alguma medida, criar pontes e abrir caminhos de pertencimento. Eu falo muito pertencimento porque ele é uma chave para entender como as pessoas são capturadas para a extrema-direita.
Perfeito, muito obrigada. A gente tem um monte de perguntas, eu vou te fazendo, tá? Elas. Claro. Então tá, primeiro aqui o Marco perguntou o seguinte, duas questões. Se puderes comentar, há conceitualmente um fascismo à brasileira? Quem são os filósofos que têm estudado o neofascismo hoje e tu indicaria para conhecer? Que é o segundo ponto. Eu já vou passar para os próximos, viu, gente? Eu vou um por vez, não se preocupem, tá? Pode responder, Renato. Sim, tá. Okay, tá. Sim, há um neofascismo à brasileira. Por que há um neofascismo brasileiro? Porque a gente tem, na extrema-direita, vários grupos. Supremacista branco, neonazista, etc. Mas há um novo fascismo brasileiro que se rearticula e que ele tem componentes, ele congrega elementos de grupos diferentes, goste ou não, na minha chave teórica de leitura, e não só minha, se chama bolsonarismo. Teóricos que trabalham com isso e que acabam por analisar essa corrente neofascista. A gente tem, desde do professor da Universidade Federal não é em Minas Gerais, mas não é Belo Horizonte. Esqueci a cidade. Bom, professor Odilon, ele trabalha o fascismo histórico brasileiro e também trabalha um pouco aqui, o neofascismo. Isabela Calil, antropóloga, fundamental para qualquer pessoa que quer entender o fascismo, ela é incrível. A gente tem, com uma linguagem mais acessível e um trabalho importante, a Rosane Pinheiro Machado, que hoje em dia está na Inglaterra e está com um projeto bastante grande de análise da ascensão do neofascismo global. Professor Michel Germa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele trabalha principalmente a captura dos judeus e de Israel pela extrema-direita brasileira, do imaginário, muito interessante. Ele tem um livro chamado O Judeu Não Judeu, que é a construção desse imaginário do judeu capturado, de Israel sendo simbolizada. Deixa eu ver se esqueci. Tem mais alguns autores e autoras, mas principalmente as autoras. Leiam sempre Eliane Brum. Ela é uma articulista que ela faz análise e ela tem uma leitura muito boa sobre o fascismo num lado menos teórico, porém que comunica mais. Então a gente tem uma série de pessoas e esse virou um campo, né? Pela urgência, pela demanda, virou também um campo que tem muita gente neste momento nas pós-graduações e nas graduações do Brasil inteiro pesquisando. A gente tem uma Juiz de Fora, ali botaram de longe, Juiz de Fora, uma orientanda dele chamada Mayara Balestro. Ela fez uma pesquisa, por exemplo, sobre o Brasil Paralelo, que é um grupo revisionista que está ligado a essa nova pauta da extrema-direita, ou seja, há teóricos com enfoques mais amplos ou mais pontuais. Tem gente que estuda o MBL, que é um grupo que acaba importando em 2013 uma tática da alt-right estadunidense, que é financiado por um think tank estadunidense. Tem um trabalho muito interessante da historiadora Kátia Baggio, que mostra como o dinheiro chega no MBL. Bom, a gente tem uma série de grupos de pesquisadores e pesquisadoras, principalmente mulheres, pesquisando o neofascismo brasileiro. Depois eu posso recomendar e mandar pela professora Stephanie para vocês algumas, não só textos, mas vídeos e pessoas que produzem conteúdo nesse momento relacionado a isso. Isso, muito obrigada, Renato. Acho que ajuda bastante algumas dúvidas. Eu vi que tinha alguma discussão, assim, uma conversa aqui no Meet sobre o Grêmio. Eu vou ler uns comentários e aí eu acho que você consegue responder. Que é o Leon iniciou a conversa falando que pensando na bandeira do Grêmio, atrás do palestrante, reza a lenda que o Internacional surgiu para que o Grêmio tivesse um adversário. Isso é verdade? Se sim, pode haver uma dose de fascismo por trás da história de rivalidade do Grenal? Uma pista disso são os mascotes dos dois times. Isso faz sentido? Desculpa se desviei um pouco do tema central da palestra, mas acho que esse tipo de elemento fala um pouco sobre a herança cultural que nos molda. Uhum. Esse é sempre um tema polêmico, principalmente quando se fala pessoal do Sul, né? E às vezes eu estou em lives e o pessoal diz assim, né, mas como que um gremista vai pesquisar o neofascismo? E como? Porque há uma tendência de colar e a gente está num momento de muita... Não vou usar polarização porque eu acho um termo desonesto para dar conta do que está acontecendo, mas a gente está num momento de taxação e de um mundo bastante binário e de um modo muito simplista. O que eu quero dizer aqui? Eu tenho um amigo que é um grande historiador
e é colorado, que ele estudou e disse, olha, o Inter também nasce com uma certa elite, tanto que os negros são expulsos do Campeonato Metropolitano nos anos 10, 20, e aí o pai do Lupicínio Rodrigues, que era negro, morava na Ilhota, vai ser gremista por raiva do Inter não ter deixado os negros entrarem, tem a Liga das Canelas Pretas. Eu não vou entrar nisso, mas o que eu quero dizer é, o fascismo, ele como estrutura política, ele vai se desdobrar muito mais evidentemente no uso político na Europa. O uso político, por exemplo, que Mussolini vai fazer da seleção italiana, fazendo eles jogarem de camisa preta, né, que era o símbolo dos camisas pretas, que eram os fascistas, o uso que Franco vai fazer na Espanha do Real Madrid. A gente vai ter um uso do futebol como propaganda, mas a estrutura do futebol não necessariamente vai ser fascista, embora haja pessoas que aderem à sua posição clubista quase no modo que a gente vai falar subjetivamente fascista, que querem a eliminação do outro, que querem que o outro deixe de existir da face da Terra. O que há de parecido que a gente pode usar como analogia? O pertencimento, de um lado, que o futebol pode produzir em grupos de pessoas que são da classe A, classe E, e por outro lado, o uso nefasto, que é o uso fascista, que é tu faz parte do meu grupo e eu odeio todo mundo que não é do meu grupo. Ou seja, o rival eu odeio. Então, há uma estrutura fascista nesse uso, que é mais ou menos o que Humberto Eco vai dizer do fascismo eterno. Ele fala, há um modo de ser fascista que está sempre nos seduzindo. O filósofo francês Gilles Deleuze e o Guattari falavam, todo mundo dentro de si tem um fascista que fica querendo se alimentar. E o fascista dentro de nós, eles dizem, vive alimentando o fascista dentro de nós. Qualquer coisinha a gente já vai lá e pensa, tem que acabar isso aqui. Esse tipo de gente não tem que existir. Esse tipo de coisa não tem que existir. O fascista dentro de nós, ele fica o tempo todo alimentando. E quando eu falo isso, não quer dizer que eu não vou negar determinadas coisas e afirmar outras. O fascista dentro de nós quer a eliminação. Quando a gente transforma o outro em uma categoria que tem que ser eliminada, a gente tem que ligar o alarme dentro de nós. Seja no futebol, seja na política. E aí já me perguntaram o seguinte, tá, mas tu não quer o fim da extrema-direita? Por que isso não te torna igual? E eu digo sim, eu gostaria que acabasse a extrema-direita. Porque a extrema-direita, que é o fim de todo mundo que não seja ela. A própria existência da extrema-direita coloca no horizonte a eliminação de todo grupo que não seja ela. E eu, por querer que todo mundo tenha o direito a ser quem quer que seja, que todo mundo possa beijar a boca que quiser e transar com quem quiser, e usar a roupa que quiser, e estudar o que quiser, eu não posso aceitar, usando um paradoxo de um pensador conservador inglês chamado Karl Popper, o paradoxo da tolerância. Se eu admitir que as pessoas que no horizonte do seu projeto querem o fim da democracia, querem o fim de determinadas pessoas, querem o fim da tolerância, eu entro no paradoxo que se eu não negar eles e não trancar o caminho deles, eles vão acabar com todos nós que não somos parte do grupinho. Então, eu já me adianto porque essa pergunta sempre vem. Combater o fascismo não te torna fascista? Não me torna, porque quando eu combato, eu reajo. Assim como quando alguém que sofre racismo reage, não é igual ao agressor. Assim como uma mulher ou uma pessoa trans reage ao machismo, não é igual ao agressor. Há uma reação pelo seu direito de existir, como essa pessoa é. É muito diferente. E para citar, né, já que eles ficam extremamente em frenesi quando se cita Freire, não dá para confundir a reação do oprimido com a do opressor. Agora vocês podem ter um frenesi aí, extrema-direita, vocês estão vendo, eles me acompanham em tudo, né? Eu adoro, né? O público cativo. Fábio levantou a mão. Fábio, eu já vou te passar a palavra. Só vou ler o comentário da Andréia, que ainda é sobre o Grêmio. E eu sei que tem duas perguntas que eu não fiz, também vou fazer, tá, pessoal? A Andréia, então, fez um comentário de tem sempre muita reclamação da torcida do Grêmio porque não homenageiam quem deveria ser homenageado. Alguns fundadores, por exemplo, não mostram partes da história do clube para o público. Acontece muito o apagamento assim. Levantou a mão por acidente. Tá bem, Fábio, obrigada. Eu vou ler as outras perguntas. Tá. Então, aqui tem a do Hans. O Brasil está bastante dividido. Existe a esperança de haver um equilíbrio? Por que tanto ódio? Qual estado ou região mais radical? Tá. Respondendo primeiro da André, só para usar como exemplo, o que acontece no Grêmio é um exemplo do que acontece nas lutas sociais em todo o país. Nós temos no Museu do Grêmio há alguns anos
um espaço totalmente dedicado à cole gay. A primeira torcida homossexual do mundo nasceu no Grêmio em 77, durante a ditadura militar. Isso era apagado, porque era um motivo de vergonha, era um motivo, inclusive, de alguns rivais, até hoje, usarem contra o Grêmio o time dos gays. Há uma recuperação pelos movimentos sociais. Hoje em dia a gente tem na entrada, na esplanada ali da Arena do Grêmio, além de uma estátua para o Renato Portaluppi, uma estátua muito mais bonita, inclusive, para o Lupicínio Rodrigues, sambista negro que fez o hino do Grêmio. Isso é uma disputa que está se refletindo no estádio também. Há muito a ser feito, mas assim, quando a gente olha no Beira-Rio, do Estádio Internacional, na Arena do Grêmio, bandeirinhas de escanteio com as cores da bandeira LGBT, a gente não pode negar que a gente deu algum passo. Com muito sofrimento, ainda há muito caminho pela frente. Sobre a segunda pergunta, o espaço mais radicalizado de supremacismo branco, de neonazismo, é Sul e Sudeste. Os polos atualmente são Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Rio Grande do Sul e São Paulo é um pouquinho mais, também tem mais população. Esses são os polos onde há mais grupos neonazistas, onde eles mais se articulam, só que Santa Catarina disparou. Santa Catarina, ela realmente chegou num outro patamar e é o estado mais problemático de todos até nesse exato momento. Já foi mais próximo Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Mas Santa Catarina disparou e é efetivamente o pior dos casos no Brasil atualmente. Nessa pergunta, se não me engano, havia como acabar com a polarização. A gente está no momento global da sociedade se perguntar que tipo de sociedade a gente quer. E aqui, quando eu falo de defender democracia, eu não estou dizendo que vocês devem querer votar no mesmo candidato que eu, acreditar na mesma ideologia que eu, mas acreditar minimamente numa refundação das instituições democráticas, que é garantia, aquilo que a Constituição de 88 promulga, o acesso a direitos, o bem-estar, a garantia de subsistência, a igualdade no tratamento na justiça. É isso. Parece bobo, mas a gente está precisando reconstruir o básico da sociedade. E esse é um problema que não está sendo só enfrentado aqui. A gente está enfrentando no que é chamado norte global, né? São os países do centro do capitalismo, que tem maior IDH. A gente tem um problema, por exemplo, na Suécia, com o crescimento da extrema-direita. A Suécia nunca havia sido governada pela extrema-direita, pela direita. Ela cresceu muito, ela se tornou a segunda força. A AfD, Alternative für Deutschland, que é um grupo de extrema-direita alemã, virou a terceira força no parlamento. A líder foi recebida pelo Bolsonaro e ela não tem cargo. A Beatrix von Storch, que era neta do ministro das Finanças de Hitler, é um grupo abertamente racista, neonazista, cresceu terceira força do Reichstag, do parlamento. O que eu quero mostrar? Esse é um problema global, que a gente está numa encruzilhada, onde a gente está disputando que tipo de sociedade a gente quer. Tá certo, muito obrigada. Tem uma pergunta do Pedro também. Tem alguma ideia de como combater uma cultura fascista descentralizada ou transnacional, diferente daquelas nacionais e centradas no mito da Roma ou do movimento, baseados no romantismo, ou tem que ser um enfrentamento sintomático? O enfrentamento ao fascismo, embora o fascismo ele seja um movimento global, ele é ao mesmo tempo um movimento local. É como se fosse, para quem é da área da saúde, uma doença oportunista. Ela está no teu organismo, mas ela precisa que tu esteja no estado anêmico ou de baixa imunidade para que ela emerja. O combate, me parece, e isso eu posso falar de contato que eu tive com uma psicóloga na Alemanha que trabalha com desnazificação de sujeitos que estão saindo de grupos neonazistas, há elementos comuns, mas o trabalho ele tem que ser local, com a cultura local. Porque as religiões afro não são um problema no neonazismo alemão. A religião islâmica, sim, é um problema lá. Aqui, para nós, dentro de um neofascismo brasileira, que conta com partes de grupos neopentecostais, as religiões afro são um inimigo. Então, é um problema diferente. A demarcação de terra indígena
é uma bandeira que congrega parte ou captura a gente para a extrema-direita brasileira. Não é um problema para a Hungria. Então, o que eu quero dizer? O trabalho, por a gente, e para quem estuda como eu, como se trabalha a desfascistização, há elementos em comum, entretanto, a gente tem que olhar para o local. E eu diria mais, a gente começa a desfascistizar a sociedade no condomínio, na rua, na relação com o porteiro, na escola, na universidade, no grupo de estudos, nas pessoas que eu me relaciono. É do micro ressoando para o macro, mas também políticas públicas. E nesse sentido, eu tenho um monte de críticas ao como está esse governo, como começou esse governo Lula. Mas o interesse do combate à extrema-direita neste momento, deste governo, não tem igual, até porque o problema é dramático, mas há uma mobilização de várias instituições neste momento no Brasil para entender e combater. E o combate, ele é, de um lado, o peso da lei para aqueles que já estão cometendo crime, que já estão se organizando para esses crimes, e, de outro lado, é um combate educacional. Isso cabe a nós. A nós, não só aqui, que somos alunos, estamos na universidade, nós como sociedade. É um combate na ordem cultural dos valores e das relações. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para combater o fascismo, a gente não precisa ser amigo de todo mundo e convidar todo mundo para tomar um chá na tua casa, mas conseguir dialogar com aquele vizinho que queria a eliminação dos quilombolas, e agora eu estou conseguindo criar uma ponte para depois tentar desconstruir isso, é um caminho, é um primeiro caminho. Vai ter vezes que não vai dar. Eu vou dizer para vocês, tem gente que vai chegar um momento que vocês dizem, eu não tenho forças e saúde mental para combater. Mas todo mundo tem uma tia, tem um primo que se radicalizou, que era uma pessoa super boa e ficou ultra fascistizada, ou que ficou muito fascistizada. Essa pessoa, pelo nosso afeto, talvez a gente vá despender o nosso tempo, a nossa saúde mental, nossas forças. E aí, se esse trabalho como sociedade, ele vai gerar também outros reflexos. Educação, ele é sempre uma questão que se dá no micro, mas que dialoga com o macro. E a gente precisa, nesse momento, articular tanto essa disputa micro com as disputas macro. O que é disputa macro? Legislação, leis, a organização governamental, um incentivo a políticas educacionais, o próprio fim do sucateamento das instituições públicas, tudo isso acabam incorrendo numa desfascistização. E não me entendam mal, quando eu falo desfascistização, eu não quero que todo mundo seja marxista, seja leninista, seja anarquista. Desfascistização é voltar ou buscar um Estado democrático onde cada um tem o direito a ter sua opinião, e o limite da opinião é, tua opinião, quando coloca no horizonte eliminar um grupo específico, não é mais opinião, é crime, e portanto a gente precisa de uma sociedade onde isso seja, em alguma medida, desconstruído e não seja possível. Beleza, a Eva inclusive fez a pergunta, e quando eles estão na família, né? Eu complemento a pergunta da Eva para a maior dificuldade que a gente tem, assim, sendo educador, que é como é que a gente, de certa forma, traz esse aluno para ter esse sentimento, assim, né? Para capturar ele. E digo isso, assim, porque um discurso que é muito forte, assim, e que eu, por exemplo, bato bastante é a questão do mérito, né, do merecimento. E aí, ao mesmo tempo, bom, a gente está aqui numa universidade pública, e aí muita gente traz dentro de si esse discurso, do tipo assim, mas eu estudei e tal, bababá, e eu consegui, eu estou aqui, né, e eu vim lá, eu tinha uma origem humilde e tal, é bem comum isso. Né? E aí, se tu pudesse falar um pouquinho sobre isso, assim, eu também já falei para os meus alunos, mas eu acho interessante eles perceberem a aproximação desse discurso com essa lógica de que daqui um pouco isso vira esse protagonismo e que se torna alguma coisa que pode ser nefasta. Sim. A meritocracia, ela é parte dessas novas ideias do neoliberalismo. E isso não quer dizer que as pessoas não têm méritos pelo que elas alcançam, pelo que elas batalham. Elas não ficaram passivas. O problema da meritocracia são dois. Um eu vou falar a partir de mim, outro eu vou falar de um autor que eu adoro e que atualmente é ministro. Se chama Silvio Almeida, que tem um livro chamado Racismo Estrutural. O primeiro problema é o seguinte da meritocracia. A meritocracia, ela coloca no horizonte que eu estou disputando com os outros. Quando eu falo que eu tenho orgulho do meu esforço, é
eu mereço mais que o outro. Todo mundo que fala dos seus méritos faz isso? Não. Mas a ideia, a concepção é, eu estou disputando com os outros, eu tenho mérito, eu consegui. E prestem atenção, uma coisa que é muito boa de prestar atenção sobre meritocracia. Quem mais defende isso são pessoas que possivelmente nunca pegaram um ônibus na vida e nunca viraram um argamassa na vida, que é herdeiro, que é filho de dono de empresa. Eles gostam. O segundo ponto é o racismo estrutural. O Silvio Almeida mostra de modo categórico como a meritocracia ela é uma naturalização de um racismo estrutural. Porque se as pessoas pretas no Brasil historicamente foram subjugadas e têm menos oportunidade, quando eu chego na universidade eu digo eu tive mérito, eu estou apagando que, enquanto eu podia estar indo na escola e eu tinha condições, a minha família tinha condições de subsistência, meu amigo de família negra, possivelmente a mãe dele estava num cargo que ganhava menos que a minha mãe, e ele teve mais dificuldade para completar os estudos, ou estava numa escola pública onde faltava professor de matemática. A meritocracia é um modo de naturalizar o racismo estrutural. E eu falo isso sem medo, e posso citar, é a última parte do livro do Racismo Estrutural, a terceira parte, Racismo e a Justiça. E isso é muito importante para a gente entender, porque não é não se orgulhar de ter conseguido e ter batalhado. Isso é muito diferente. Todo mundo aqui tem seus orgulhos, e tomara que tenha, é importante ter, de ter alcançado as coisas. Só que eu ficar feliz por ter conseguido não apaga do horizonte que eu cheguei numa universidade onde 0,03 da população brasileira não consegue chegar. Ou porque não tem condições materiais, ou porque tem que trabalhar em 2 turnos, ou porque não teve uma possibilidade de estudar na escola, na idade esperada, porque teve filhos, porque teve que ajudar a mãe, porque uma série de questões. Eu consegui chegar na universidade porque eu estudei muito, mas porque também eu tive condições socioeconômicas, raciais e de gênero que me possibilitaram eu ter mais facilidade para chegar aqui, para eu hoje ser doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente não pode perder esse horizonte. Então eu nunca vou chegar para qualquer outra pessoa e dizer eu tenho mérito por estar aqui e estar ganhando mais que tu. Eu quero chegar para uma outra pessoa e dizer tu quiser ser teu horizonte de vida, ser professor, eu espero que tu tenha possibilidades e que condições de subsistência, que tu não precise largar um emprego e talvez colocar em risco a tua subsistência ou dos teus para fazer isso. Então, meritocracia é muito problemático nesse sentido. É, de um lado, colocar uma disputa eu contra o outro, e de outro, naturalizar o racismo, o empobrecimento histórico de séculos de subjugação dos indígenas, dos negros e dos pardos. Então, eu acho muito problemático. Podem falar, em vez de mérito, fala assim, meu esforço, pô, que legal, consegui com meu esforço, também conseguiu, e a gente está aqui sendo 0,03 da população que está na universidade. Muito bom. E aí isso coloca um outro horizonte para mim, eu sempre defendi isso. E enquanto eu estive na universidade, eu sempre fiz projetos para fora, para articular o que eu estava aprendendo com a comunidade, com a sociedade. Se eu estou aqui, eu também tenho uma responsabilidade com aqueles que não conseguiram chegar aqui. Eu tenho uma responsabilidade com todos aqueles que gostariam, talvez, e não sabem, ou não tiveram isso no horizonte, de poder estar estudando e estar aqui. Então, eu acho que isso é muito importante mesmo. Eu vi que a Gabi colocou ali que na URGS tem muito problema em relação à inclusão. Tem muitos problemas. As cotas afirmativas são um passo importante, mas ainda há muito a caminhar. A Casa do Estudante Indígena que foi ganhando a luta na URGS também é muito importante. As condições de subsistência, porque está na universidade, e isso é uma trapaça que eu acho horrível. A meritocracia diz o seguinte, olha só, eu estou nesse ponto. Ele apaga todo o caminho e todas as condições socioeconômicas para aquela pessoa estar ali. Eu já ouvi de amigas minhas que, ao serem entrevistadas para o mestrado, para o doutorado, a professora, às vezes mulher, o professor pergunta, tu não quer engravidar, né? Porque tu, como um corpo de mulher, vai ter uma pergunta a mais que vai te barrar a chegar naquele lugar, mesmo que tu tenha condições socioeconômicas para chegar lá. Então, isso sempre me dói ouvir a meritocracia, eu sei que circula. E circula porque é parte da formação subjetiva do neoliberalismo. O neoliberalismo vai falar, e eu acho que tem uma chamada
se não me engano, da Zero Hora, de alguns anos atrás, que eu sempre uso nas apresentações, que é Fulaninha Salton fala sobre os méritos de ter se tornado CEO aos 18 anos da Vinícola Salton. É isso, meritocracia é isso. Perfeito. Na verdade, 2 comentários, inclusive, para falar sobre isso. Um é que eu sempre falo para os meus alunos e uso isso também como discurso para eles, que é o seguinte: eu fui a primeira assim, pessoa da minha família a fazer o ensino superior, não só o ensino superior, e a primeira a ter mestrado e doutorado, né? E aí as pessoas, mas não é você que tem que defender o discurso de mérito? Não, não é, porque meus pais tiveram que praticamente abnegar da vida deles, trabalhando demais para que eu conseguisse, e isso não é justo. Isso realmente não é justo. Segunda questão, eu tive 2 filhos no doutorado. Quando eu engravidei a segunda vez, foi feita uma reunião com todos os professores para decidir se eu devia terminar o doutorado ou não. Porque eles achavam que eu não tinha mais condições, mas a minha tese estava pronta antes da minha filha nascer. Minha tese estava pronta. E eu tive que pedir 3 meses e chamar todo mundo que eu conhecia para me ajudar. E a Gabriela, eu acho que lembra disso, porque o Aragon foi um desses que me ajudaram, porque senão eles me tirariam do doutorado, porque eu engravidei. Mas vários colegas meus tiveram filhos, só que eles eram homens. E ninguém foi perguntar para eles se eles tinham capacidade de ter filhos ou não. Eu vou ler aqui uma pergunta do Sérgio, eu vi que vocês fizeram alguns comentários. Então, Sérgio, as pautas importantes necessárias, como a atenção à saúde integral da população negra, como atenção à doença falciforme, ações afirmativas de ingresso, permanência e pós-graduação da população negra, cuidados com o colorismo para acessar direitos nas instituições de ensino superior, atenção à educação infantil e educação fundamental, que são bases primordiais da educação, entre outros direitos que são amenizados em espaços onde há um público maior de negros. Muitas vezes o Estado naturaliza. Verdade, Sérgio? Não sei se você quer comentar. Perfeito, perfeito, não tem nenhum reparo, está muito bem imposto. Isso, o Sérgio é nosso aluno lá da especialização. Obrigada, Sérgio. Deixa eu ver se tem algum comentário que eu perdi aqui. Tem o da Gabriela também. E eu vi que tem algumas pessoas se apresentando também no YouTube. Prazer, pessoal do Conselho Municipal de Saúde de Paraná. Sejam bem-vindos. Não sei se eu esqueci de alguma pergunta aqui, pessoal, ou se eu deixei vocês para trás. Gabi, que está me ajudando. Acho que não, né? Tá tranquilo? Então tá, pessoal, muito obrigada. E eu não sei se, Paola, você quer fazer algum comentário também? Então, só agradecer a Renato, né? E não sei se trazer um pouquinho essa questão de... Eu gostei da pergunta do Pedro, de como combater o neofascismo, e da resposta de que está em nós também, nessas pequenas coisas, né, da gente inculcar até para nossos filhos aqueles valores, porque infelizmente a sociedade tem valores individualistas, egoístas, que fazem com que surja essa doença, porque eu vejo o fascismo como uma doença da sociedade, né? Então, para curar essa doença, acho que está em nós inculcar nos valores para as pessoas, nós professores, para nossos alunos, nós padres, para nossos filhos, né? E com isso tentar de modificar. Em algum momento tu falou que o neofascismo era querendo reconstruir o passado, mas nós queremos construir um futuro, né? E um futuro talvez com valores mais de colaboração, né? De confiança, né? De laços de amizade. Então, eu quero acreditar que no futuro a gente possa ter que primem esses valores, né? E está em nós. Mas é muito legal ter estes encontros para a gente criar consciência, né? Da necessidade de inculcar valores, né? Muito obrigado, Renato. Muito rico esse bate-papo contigo. O pessoal está bem entusiasmado. Tem bastantes aí comentários, né? Muito legal. Muito obrigada. Parabéns aí pela palestra. Eu só queria fazer um comentário que todos nós somos agentes no mundo, todos nós nos relacionamos com outras pessoas, e está muito evidente que o isolamento e a competição de todos contra todos não construíram um mundo bom. Construir um mundo bom para uma pequena parcela de pessoas. Então, eu acho que nos percebermos como agentes pedagógicos na nossa dia a dia, para fora, mas para dentro de nós também é muito importante.
e que a gente faça isso pelo valor básico humano de direito à existência de cada pessoa, independente do lugar que ela venha, do credo dela, da raça que ela se considera. Eu até acho horrível falar, mas eu sei que é um operador, né? Da cor dela, da sexualidade dela, que a gente não legisle sobre o outro, mas que consiga trabalhar em nós mesmos e não vamos mentir para nós mesmos. Todos nós fomos construídos por uma série de preconceitos, uma série de estereótipos. Então, que a gente consiga se abrir. E digo, sem sombra de dúvidas, que o sujeito, esses sujeitos que ficaram bastante incomodados com a minha fala, eles estão sendo afetados pela minha fala. E aí tem uma metáfora que eu costumo usar com a educação e que pode ser usada em casos que a gente vai ver que é muito difícil desfascistizar a pessoa, que é uma pequena novela do Fitzgerald, do escritor estadunidense, da rachadura. Toda grande rachadura começa com um pequeno buraquinho. E esse buraquinho ele vai se espalhando. E o que a gente tem que fazer é rachar essa casca dura dos valores e afetos que o fascismo constrói nas pessoas. Essas pessoas, e quando a gente trabalha com educação, a gente sabe disso, nosso trabalho muitas vezes não é um trabalho para hoje, é um trabalho para amanhã ou para depois de amanhã. Mas cabe a nós tentar abrir um buraquinho para começar essa rachadura. E eu sei que por mais que estejam me odiando agora, vocês se sentirem afetados é porque em algum ponto eu fisguei vocês. E vocês vão ter que lidar com isso. Espero que daqui a um tempo, meses, anos, a gente se encontre por aí e vocês estejam mais abertos à diferença e ao direito de cada um ser quem quer que seja, né? Muito obrigada, Renato, muito obrigada mesmo. Estamos aqui, somos quase 100 pessoas, não é? Entre aqui e o canal do YouTube. Eu fiquei bastante feliz com a participação dos alunos, com a presença. Obrigada aos alunos que estão aí parabenizando. E sim, a gente vai continuar com aulas abertas. Acho que é um projeto bem bacana. A gente sempre tem muita coisa assim para falar. Muito obrigada a todas as pessoas que acompanham já há bastante tempo. Obrigada ao pessoal que está ali, o William, os colegas. Né? Enfim, muito obrigada mesmo pela participação de vocês, muito obrigada ao Renato pela fala, eu acho que é super importante e é importante a gente mostrar que a universidade também se preocupa com isso, não é? Porque a gente também é bastante criticado e a gente também é bastante cobrado, então a gente está aqui também para mostrar que sim, a gente se preocupa e são temas que a gente precisa conversar, precisa falar. Tá bem, pessoal? Muito obrigada a todos pela participação aqui, sexta-feira, já 9 horas da noite, a gente tá 1h30. E muito obrigada novamente, pessoal. Muito obrigada, uma ótima noite para vocês. E sigam lá o Aulas Abertas no nosso Instagram. Aí, muito obrigada a Tainara. A Tainara, ela fica invisível porque ela sou o outro eu que tá aqui e ela me auxilia em tudo e ela fala com o Renato e ela faz tudo e ela é nossa aluna e sem a Renata, sem a Tainara, o Aulas não funcionaria, né, Paula? Porque a gente tá sobrecarregada e fazendo um monte de coisas e aí fica mais difícil. Muito obrigada. E sigam também o Renato, isso aí, sigam o Renato lá nas fazendo redes. Uma propaganda aí. Isso aí. Da minha arroba. Imagina, muito obrigada, Gabriela, que atendeu meu pedido de tarde, porque fiquei nervosa com os nossos, né, as pessoas nos seguindo lá nas redes, e enfim, para ela me ajudar. Obrigada, Gabriela. Obrigada a todos os alunos. Isso aí, a Renata, a Tainara é 100%. Obrigada a todos que estão assistindo lá no canal. Pessoal, eu vou colocar aqui de novo, para quem quer certificado, é só acessar ali o Forms, tá, que a gente envia, e a gente também quer saber o que vocês acharam ali. Muito obrigada, e Renato, se você quiser fazer mais alguma finalização, fique muito à vontade, pessoal. Obrigada, uma ótima noite, ótimo final de semana para vocês. Obrigada. Queria agradecer o convite, também a coragem. Eu sei que demanda uma coragem, porque é um passo, né? Tratar desse tema, que é um tema importante, e deixo de recomendação aí para quem quiser, onde eu produzo conteúdo, que é Twitter, Instagram, YouTube e TikTok, é @NIT4Speed, ou NIT4Speed, e todo mundo que fala comigo com respeito, pede alguma leitura, algum livro, troca uma ideia, eu falo com todo mundo, é só não ser fascista que fala com todo mundo, e é isso. Obrigado, gente,
Uma boa noite para todo mundo e vamos ao trabalho, que esse trabalho é de todos nós. De todos, para ficar mais nervosos ainda. Exatamente. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, gurias. Obrigada, pessoal. Renato participa em Space. O Fernando está perguntando. No Twitter, eventualmente, sim. Mas se me chamar, eu participo. Vou em tudo. Ó, viu só? Então tá. Boa noite, Márcia. Boa noite, queridos. Isso. Olha. Então tá. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tava boa palestra e sabe, na cara dos fascistas. Obrigada, Fernando, querido. Fernando é nosso representante discente lá no colegiado, tá aí também representando os alunos. Obrigada. E também, beijinho no ombro, né? Para quem tem dor, né? Não aceita a diversidade, beijinho no ombro, né, gente? Chora que aceita que a dor é melhor. Isso aí, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que tá lá no YouTube. Boa noite, boa noite. Tchau. Boa noite.